Sabe aquele livro que mexe com você, que te muda pra sempre? Bom, eu não sei. Porque se eu li Crepúsculo quando eu era adolescente, foi muita coisa. Mas aqui nessa minha jornada de educação, ao qual eu compartilho convosco, já elucidei aqui que, tratando-se de filosofia clássica, li apenas 2 materiais, pois achei melhor começar do início. Não me debruçar sobre janelas e parapeitos aos quais não conheço, mas começar do início, a base, quem transmitiu tudo, que é Platão, ou seja, Sócrates. E já compartilhei aqui com vocês em alguns vídeos que comecei pela República alguns anos atrás, ao qual não cheguei a terminar. Por diversas questões que estavam ocorrendo em minha vida, não dei progresso à leitura. Li apenas alguns primeiros capítulos e mesmo assim já me modificou tanto, não na questão de opiniões, meramente opiniões sobre fatos, mas mais profundamente. E eu sentia isso enquanto eu lia e eu senti medo de me modificar o suficiente a ponto de não estar bem formado em minha identidade, em meu cerne, o suficiente para não saber se aquilo era uma doutrinação ou se era realmente uma indução. Logo, não dei continuidade à leitura, como já elucidei em algum vídeo perdido aqui neste canal de minha trajetória educativa. Entretanto, o que me modificou foi cognitivamente. O jeito de Sócrates, existindo ou não como figura histórica, mas o personagem representado ali, ao qual alguém escreveu, e que provavelmente foi alguém muito inteligente, o jeito de Sócrates pensar é muito curioso e muito elucidativo. Foi meu primeiro contato com a filosofia. Sempre tive muito preconceito. Sempre tive muita repulsa, repúdio, nojo. Para mim era algo como uma intelectualização desnecessária de coisas básicas da vida. Até que foi me apresentada a filosofia clássica e eu resolvi dar uma chance, já que sempre gostei da cultura clássica em si, a qual a filosofia ficava um pouco apagada ante a grandiosidade de Roma e de Alexandre. E eu percebi que, na verdade, o que eu estava fazendo era julgar pelos olhos do que eu conhecia como filosofia contemporânea e moderna, pois a filosofia clássica não é uma tentativa de sistematização das coisas. Na verdade, ela é uma tentativa de organizar uma estrutura acerca da realidade. Ela não tenta criar a realidade, mas sim criar uma estrutura dela, já pré-existente. Ou seja, uma forma de louvor da realidade, do que é, do que já é. E tentar adaptar o homem a isso, e não o oposto. Não tentar mudar as sociedades, as políticas, os governos, a própria noção de identidade humana ante uma ideia, mas tentar captar a ideia que já existe no universo, no princípio criativo e inteligente das coisas. E se existir alguma forma melhor de o homem corresponder a isso, por que não perante a racionalização, ao poder do intelecto? Foi isso que eu me deparei, lendo os primeiros capítulos de Platão, da República, e ver que, na verdade, eram homens tentando compreender o real e se submeter, a ajoelhar perante a realidade e falar com demasiada humildade, não como um rei, ou um barão, ou um governante que
fala: a realidade deve se dobrar perante a mim. Não, homens completamente despidos, isso foi o que eu vi. Homens completamente despidos, se reunindo numa sala, num banquete, numa praça de uma república nascente. República no sentido de coisa pública, não no sentido político. De uma comunidade nascente, efervescente que era a Elade, perguntando-se a eles mesmos e ao cosmos, jogando perguntas e tentando compreender essa estrutura que existe, a paisagem do mundo, das coisas, como elas se relacionam e como o homem entra perante isso. O que é um homem feliz? O que o homem feliz deve buscar? O que é o homem na sociedade, na realidade? Não relacionando-se a conceitos temporais, a moral, a preconceitos, a religião, mas o que é a coisa em si. E o jeito de pensar é muito revolucionário. E aquilo, ao mesmo tempo que me fascinou, me assustou. Porque eu pensei, eu não estou pronto para isso. Eu não tenho uma formação para isso. Não uma formação intelectual, mas o meu espírito não está pronto para começar essa jornada. Por quê? Porque eu não me considero um ser ímpeto e integral. Eu estava começando também a praticar alguns meses a ginástica, a academia. E meu corpo era sedentário. E em algum ponto do meu ser eu pensava que eu não poderia ter uma mente boa se eu me olhava no espelho e eu via algo faltante perante a coisa mais básica do universo. A coisa mais telúrica, que é o bicho, o animal, o homem. A parte mais terrestre que existe na escala de relação do ser humano, que é o corpo. Se eu não tenho sucesso, nem obtenho tempo, nem energia canalizada o suficiente para isso, como eu vou querer ter energia para ficar lendo livros? Isso não existe. Então eu precisei ir para um outro caminho e outras coisas, e agora eu retornei nisso. Agora eu penso, eu não estou pronto nem perfeito, mas eu estou no nível inicial que eu posso me considerar digno de pôr a minha mente e o meu ser no estudo, na concepção da realidade. E eu falei aqui já nesse diário desse canal que está acompanhando a minha trajetória educativa do meu espírito. O livro que eu comecei foi Menon Eutydemos, que são 2 diálogos de Platão, ao qual ele fala sobre arete, a superioridade, se ela pode ser ensinada ou se não pode ser ensinada, e não chega a conclusão alguma. E por que essa introdução tão grande? Porque eu gosto de introduções grandes. A vida é feita de introduções grandes. Mas o ponto da questão é que nós só podemos interpretar um fio condutor, um padrão, depois que nós temos contato com pelo menos uma certa quantidade do material que está sendo analisado. Por exemplo, quando você ouve batidas, você só consegue determinar se existe um intervalo regular, a natureza desse intervalo, coisas assim. Ou seja, a constituição, a symbebekos, o acidente, o relevo que existe ali, depois de você analisar pelo menos 3. Como você vai analisar uma e saber se a seguinte vai ter a mesma natureza? Pode ser. Como você vai analisar 2 e saber se a terceira não vai ser diferente em intensidade e relevo? Então, para mim, um número adequado é 3. 3 análises de materiais diferentes para perceber se existe um ritmo, um padrão ali de coisas que existem naquele relevo. E nesse caso, eu não sei se houve realmente 3 partes. Eu sei que, como eu disse, eu comecei com a República, eu fui pro Menon Eutydemos e meu cérebro já começou a perceber, sem eu perceber,
determinadas regularidades no discurso, na forma de explicar as coisas, na forma de chegar a conclusões, na forma de se expressar dos escritos ali, sejam escritos por Platão, por Sócrates ou por qualquer pessoa que historicamente não importa. Mas existe uma linha ali. Até eu chegar num livro específico. O terceiro material que eu tive contato dessa pessoa, desse ser, dessa escola. Eu estava um pouco frustrado porque eu percebi uma diferença de conteúdo muito grande entre o início da República que eu li e o Menon Euthydemus. E eu resolvi pesquisar a história dos escritos de Platão. E eu percebi que realmente eu estava certo. Existem classificações de acordo com a idade em que eles foram produzidos, como se Platão fosse maturando a sua filosofia ao longo da vida. Então tem o período inicial, tem o período intermediário e tem o período final. E elas vão apresentar conclusões e meios de conclusões diferentes, de acordo com o que ele foi percebendo das coisas. Elas têm maturações diferentes. Então eu pensei, bom, eu tenho que começar do início. Qual é o primeiro livro que foi escrito cronologicamente sobre a vida de Sócrates, sobre seus ensinamentos? Onde ele inicia? Bom, por incrível que pareça, o primeiro livro é o último, a falar da morte dele. É a Apologia de Sócrates, um livro bem famoso. Me pareceu confuso, porque normalmente você pensa que vai se iniciar da infância, vai se iniciar no momento que ele começou a ensinar. Não. O primeiro livro que foi escrito sobre Sócrates por Platão foi sobre o julgamento dele, a morte dele, que é a Apologia e o Criton. Normalmente são dois diálogos que são conjuntos, né? O Criton fala da morte e a Apologia fala do julgamento. Eu pensei, bom, eu vou começar então por aí, em vez de eu ficar me perdendo em vários livros aleatórios que chegam a conclusões diferentes. Eu quero acompanhar como ele chegou nessa conclusão até o final da filosofia. São mais ou menos 21 livros, eu acho, uma coisa assim. 21 diálogos. Se eu estou educando meu espírito, quero chegar na mesma linha de raciocínio e ver se ela tem verdade ou não, além das linhas de raciocínio individuais que ele traça em cada livro, que são bem complexas. E ter o privilégio de você viajar pela vida de uma pessoa assim, em ordem cronológica, é muito fascinante, é muito belo, é magnífico. Mas, então, eu resolvi, em vez de ficar me perdendo aleatoriamente em escolhas sem sentido, começar cronologicamente do início. Baixei uma versão gratuita em PDF, porque é um livro muito curtinho, muito fino. É só, literalmente, a descrição de um julgamento. E comecei a ler. Comecei a ler de forma despretensiosa, achando que ia ser uma introdução à filosofia dele, uma introdução às conclusões racionais que ele chega. E eu vou voltar em como eu iniciei esse diálogo aqui. Você sabe aquele livro que muda a sua vida? Eu não sei, porque eu, como toda pessoa do período moderno, não tenho hábitos de leitura. Estou cultivando-o agora à medida em que me educo, já que a minha sociedade não foi ávida o suficiente, nem boa o suficiente para fazer isso comigo quando eu era infante, o que deveria ter sido feito e deveria ter sido feito com todos. Eu não sei. O único livro que eu realmente li e que mudou a minha vida, o meu espírito, a minha alma, tocou no mais profundo cerne do meu ser, foi a Bíblia, o Novo Testamento. A energia que tem ali, a configuração que tem ali, a mensagem que tem ali, apesar de eu não me considerar cristão, nesse sentido de... Os espíritas se consideram cristãos, mas essencialmente
pelo termo como ele é usado na sociedade. Não é. Apesar de não crer tudo factualmente o que está sendo passado ali, o que está sendo passado dentro do que está sendo passado é algo luminoso, fulgurante. Não tem outra palavra, eu busquei outra palavra aqui, mas... porque não é racional, é por dentro da linha da mensagem. É a estrutura cosmológica que está sendo retratada ali no Novo Testamento. É ímpar, não se encontra isso na sociedade, nos discursos, nas pessoas. É algo que eu nunca vi. Em questão de modelo humano, eu nunca vi isso. Nunca vi um palestrante, um político, uma celebridade, um amigo poder representar sequer a possibilidade de um modelo humano como Jesus representou, ou como foi representado, que seja. Então, para mim, aquilo tocou a minha alma num ponto de algo que eu nunca vi. Tanto é que eu fiquei quase 2 anos mexido com aquilo e buscando significados e viajando entre religiões e seitas e dogmas e liturgias, buscando um significado, encontrar aquela luz que eu li ali no meio de palavras aleatórias no mundo, nas instituições, nas coisas, e não encontrei. Mas, voltando ao assunto, apenas o Novo Testamento. E agora eu posso dizer a apologia de Sócrates. De novo, não é pela palavra, pelo título, pelo livro, pelo academicismo, pela historicidade. Não. O que eu consegui pensar das palavras que estão naquele livro foi algo que o modelo, vou refazer minha frase, o modelo que me foi apresentado subconscientemente e inconscientemente de possibilidade de ser que está representado ali é algo que eu nunca vi. Nunca. Porque para uma pessoa, eu chorei muitas partes do livro, porque eu acho que o chorar tem várias possibilidades. Você pode chorar ante uma dor muito grande, você pode chorar a uma felicidade, a um sentimento de grandiosidade. Mas o chorar é essencialmente a falta de reação ante a uma coisa que parece que vai te aniquilar. Em todas essas possibilidades que eu citei, a dor, o corte, o ferimento, a morte, a felicidade, são coisas tão grandes para o ser humano processar que parece que vai te aniquilar. Então é uma sensação de aniquilamento do ser ante algo 1000 vezes maior, 10.000 vezes maior. E é isso, basicamente, se eu pudesse sintetizar, mas não sintetizando nada, porque foi algo tão generalista que não tem como ser sintetizado, mas às vezes eu falo tanto que eu me perco. E não sei se é bom ou se é ruim, eu sei que é o meu jeito de... Eu não sou muito bom com palavras faladas. Escrever é bem melhor pra mim. Mas a minha alma nunca viu algo tão luminoso quanto aquilo. Porque o Novo Testamento mexeu comigo pelo mesmo motivo. Como alguém pode ver algo tão belo na realidade e ao mesmo tempo não visível a sentido algum, mas mais substancial do que qualquer coisa que os sentidos podem ver? Morrer por isso. É a mesma linha condutora, Sócrates e Jesus. A diferença é que as conclusões práticas da praxis que Jesus exuda disso, não sei qual é a tradução substantiva disso, mas exuda, tipo libera disso, a prática. Vocês têm que ser seres humanos bons e buscar o melhor pela alma de vocês, porque eu sou Deus e eu mandei fazer isso. É isso.
Sócrates não. Eu não tô dizendo que o que eu senti foi superior ou inferior. Não tem como categorizar sentimentos, eu acho assim, é muito complexo, muito complicado, mas é diferente, porque ele não se pretendia um Deus, ele era simplesmente um homem. Ele não sabia se ia ter vida após a morte. Ele fala isso lá no julgamento, eu não sei, mas no auge da minha humildade, se eu busquei o bem a minha vida inteira, o que significa esse bem, seus significados e potenciais, se não existir vida após a morte, será como um sono profundo. E o que um homem poderia desejar senão aquele sono profundo que ele teve poucas vezes na vida? Não será algo bom? E se realmente existir vida após a morte, a alma persistir? Se eu busquei o bem a minha vida inteira nas coisas, como eu poderia deixar essa busca nesse outro mundo ao qual eu sou destinado? Então eu só continuarei buscando o bem nesse outro mundo. Se isso for bom ou se for ruim, que seja. E se realmente existir a vida após a morte, eu me encontrarei com tantas pessoas maravilhosas que já existiram e que também buscaram o melhor aqui. A coragem, a beleza, a bondade, a fúria, a superioridade, o que é ser humano. Isso não é bom? Então como podem dizer que a morte é algo ruim? Só a ignorância diria isso. Se eu busco a sabedoria não faz sentido. Ele realmente desenvolve uma estrutura do porquê deve-se buscar o bom, o belo, o bem, na suma humildade que é a natureza do homem. É diferente do que o cristianismo fez, que apesar de falar da mesma coisa, de buscar o belo, o bom, o justo, quem fez isso é infinitamente maior que o ser humano, é Deus. Então, será que tem o mesmo valor de sacrifício heróico do que um ser humano que não tem garantia de nada? Ou do que um Deus que sabia que ia ser sacrificado, sabia tudo o que ia acontecer? Logo, não tinha que ter medo do que iria acontecer, porque sabia de tudo que ocorreu, que existe desde o início dos tempos. Sabia que ia ressuscitar, logo sabia que não ia morrer, de certa forma. Sabia que ia persistir, do que um homem entrando no vazio, no escuro, sem certeza de nada, mas com a mera certeza de que se existe algo aqui, deve existir algo também. Isso não é fé? Isso não é razão também? Fé e razão unidas, lado a lado, buscando a estrutura do universo no material para buscar a estrutura do universo no eterno. Isso é a luz, ou bem. Então, sabe aqueles livros que modificam você para sempre? Agora eu sei. Porque eu fui pego desprevenido, sem esperar nada. E o que eu li ali foi algo que eu não sei nem explicar. Não sei nem explicar o que é aquilo. E agora, depois desse terceiro contato com o material, agora não falando do sentido que tem ali, mas das palavras, dos argumentos, das letras, agora da parte material, mais densa do que tem ali. Depois do terceiro contato que eu tive, eu consegui traçar um panorama. Agora eu entendo toda a filosofia dele. Não tem a ver com... E aí é que casou perfeitamente com o que eu já percebia das coisas e com o que eu
eu me reduzia, com o que eu percebia e com o que eu sempre senti. É a perfeita harmonização da matéria. Tudo que eu falo aqui, já registrei nesse canal, nos meus livros, ou nos meus escritos, ou nos vídeos, etc. É isso. É o homem buscar uma estrutura no real para alcançar a maior perfeição possível em cada escala, em cada função. Sabedoria, virtude, beleza, harmonia, no corpo, na alma, no espírito, na mente. É isso que eu sempre criei. Então, é como se na verdade eu estivesse reencontrando algo que sempre fez parte de mim. É como se eu estivesse relembrando, como ele diz, né, na filosofia dele, como se eu estivesse relembrando algo. A sensação é essa. Não é como se eu estivesse tendo contato com algo novo. Os argumentos são novos. A linha de raciocínio é. Mas a mensagem, o que ele está falando, não sei se faz sentido explicar, mas é o que desde criança eu sei, é o que desde criança eu busco na minha trajetória. E que eu estou buscando agora e que eu vou continuar buscando para sempre. Porque é o que eu vejo. Então, a cada livro que eu leio, na verdade, eu tô lendo formas diferentes de escrever, em histórias diferentes. A mesma coisa, eu já consegui entender a filosofia dele e casou perfeitamente com a minha. É promover uma hierarquia de bens, no final tem sempre a humana e a eternidade como sumo bem, porque em escala de complexificação é o que tem de mais complexo, né? Mesmo que seja algo que não se tem prova da existência concreta, se você meramente imaginar a possibilidade disso, já é algo que existe na sumidade. E abaixo dessas hierarquias, você tem o espírito, a mente, o corpo, como eles se relacionam com o mundo, com a sociedade, com a realidade. Independente das teorias temporais. Existe isso ou existe aquilo? É bom ser justo por conta disso ou daquilo? No final, sempre se chega à conclusão em todos os diálogos dele. Eu já posso presumir isso. Eu vou ler os outros 300, mas por esses 13 eu cheguei ao fio condutor, que é, no final, todos os bens aqui da matéria eles servem para beneficiar a alma e a trajetória que ela tem perante ao eterno. E ao belo, ao bom e ao justo não são belo, bom e justo. Eu tô dando spoiler do que eu nem sei se vai ocorrer, mas já sei que vai ocorrer. Tem que ser essa conclusão, pelo que eu li aqui, pelo material que eu vi. O belo, bom e justo não são coisas na terra. Não é um rosto belo, uma flor bela, um sistema justo, não. Isso são fragmentos. São raiozinhos de luz que pertencem a um sol maior, que são os arquétipos, que são coisas, conceitos eternos. Coisas em si. Isso não é uma crença. A lógica leva a crer isso. A lógica das coisas, da estrutura da realidade, como as coisas funcionam, leva a crer que é assim. Não é porque Deus mandou, porque o diabo mandou. É porque confia-se na realidade. Na pintura. Música. O compositor deve ser muito bom para uma música tão bela assim. E o compositor deve ser o bem. Aquilo que completa tudo. Que origina tudo e que completa tudo também. É isso. Um livro que mudou a minha vida.